Vamos começar. Eu separei umas perguntas pra gente falar no começo aqui, pra gente ir introduzindo o assunto, né? Vamos começar. Vamos lá. Por que vocês acham que tem tantos dramas que retratam pais ruins? Porque é uma coisa recorrente. Seja, ó, e é em drama chinês, é em Lacorne. Drama coreano tem muito pai ruim, mãe ruim, gente. Principalmente nos modernos. Não é nem só uma coisa referente a dramas de época, não fica É restrito. o presidente da mega corporação poderosa, rica, que quer tratar todo mundo como um lixo, e o protagonista ou a protagonista é pobrinha, é tratada como um desprezo. Eu conto nos dedos os pais dessas dramas modernos coreanos que são bons. Eu conto no dedo. Se tiver 5 é muito. Não, eles são muito ruins, gente. É sempre gente muito ruim. Deixa eu subir aqui um pouco o Gervásio, gente. Não vontade dele se mexer, sou eu arrumando ele na câmera. Fala, Cris, por que você acha que tem tantos pais ruins retratados no... Ai, é muito, né? Não, eu acho que é uma crítica, eu acho assim, que é uma crítica da sociedade lá na Ásia, em cima disso, porque lá você tem que obedecer aos pais. Você não obedecê-los é uma desonra, tipo, pra família. Eu acho que é uma crítica, para mostrar que os pais também são ser humano e vai errar, vai ter decisões ruins, que não é para você aceitar 100% do que eles falam ou digam, ou falem para você fazer. Eles ditam as regras da vida deles. Eu acho que é uma crítica. Pode ser um ponto. Que eles fazem. Eu acho que... Eu sempre falo, né? Que tudo nessa vida tem seu ponto positivo e negativo. Eu acho esse respeito. Que as culturas orientais, não só as culturas orientais, mas, por exemplo, os ciganos, os indianos, eles têm aos mais velhos, aos pais, muito boa. Eu acho que nos falta muito esse grande... O Gervásio caiu, mas ele volta. Quando ele voltar, me avisa. Esse grande respeito aos mais velhos, sabe? Que eles têm. Eu admiro muito isso neles. Ao mesmo tempo que eu acho que tudo em exagero nunca é bom, né? Assim, é como eu falo, tudo na vida vai ter um lado bom e um lado ruim. Coisas boas, coisas podem ser boas ou podem ser usadas pelo lado negativo. É claro que dentro dessa cultura em que você respeita tanto a vontade dos pais e dos mais velhos, vão ter pais que vão abusar desse poder porque não deixa de ser um poder, né? Então, você vai ter pessoas que vão usar esse poder da maneira correta e você vai ter pessoas que vão usar esse poder da maneira errada, assim como qualquer poder, seja de governar, seja religião, gente, seja o que for. Deu poder na mão das pessoas, dê poder ao homem, você vai ver daquilo que ele é capaz, né? Inclusive, dentro da família, isso também é uma realidade. Mas eu acho que, assim, falando do motivo que eu acho que eles retratam tudo bastante em esse drama, pra que a história... Eu já acho que eu acho que não é mais um lado assim só de crítica, principalmente por a gente ver muito isso em quase todos os dramas, senão não tem atrito. Tem muitas histórias que se não tiver atrito com os pais, não tem de onde você puxar um atrito. Porque é que você falou, você vai contar a história de pessoas ricas, por exemplo. De onde você vai tirar atrito? Das relações. Então, geralmente, não é só a relação com os pais. Você vê, é relação em família. Vai ter treta com o tio, vai ter treta com o primo, vai ter treta de casal, vai ter triângulo amoroso. É igual triângulo amoroso. Por que tem muito triângulo amoroso? Porque tem muito triângulo amoroso lá? Não, é porque você tem que gerar treta na história pra ter história. Eu acho que, assim, também vem muito desse lado de você querer gerar um contexto de briga, de interesse, gente, sabe? Se não tiver ação, se não tiver treta, não tem história. Né? E como você falou, eles gostam muito daquele céu, né? Da família poderosa e tal, não sei o que. Então você tem que inserir uma tretinha aí pra história ficar, sabe? Interessante. A gente gosta de ver treta de família. Gente, tem programas na TV brasileira só sobre treta familiar. E que, assim, não é nem de mentira, são tretas reais, entendeu? Então as pessoas gostam de treta de família. Então é uma coisa que eu acho que eles usam também porque dá ibope. Não é só uma crítica, mas porque dá view. Porque as pessoas gostam de ver. Então eu também acho que esse é outro ponto. Tia, agora fala você. Vai lá. Quando eu comecei a assistir drama, comecei pelos coreanos. E isso me chamou muita atenção. Porque, até uma vez eu comentei, porque assim, do jeito que as novelas aqui tem, não sei hoje, mas antigamente tinha muita coisa em relação ao casamento, fidelidade e não fidelidade, lá tinha treta com os pais.
né? E eu fiquei surpresa, porque é muito drama mesmo, e eu acho que os coreanos até mais, que tem esses desentendimentos com os pais. Sim, os coreanos eu acho que eles são os recordistas, eu acho também. Gervais, você quer falar mais? Você já tinha falado um pouquinho, mas você quer falar mais sobre o assunto? Eu caí aqui, eu fui petabundeado na internet, como sempre, Pois é. fazer o quê? Eu concordo com a Cris, como a tia falou, mas no caso dos coreanos, eu sei um motivo disso. A Península Coreana, a sociedade de lá, foi muito moldada pelo confucionismo. O confucionismo moldou eles num ponto que há estruturas na língua deles para representar respeito. Ou seja, eles não conseguem falar, não existe o coloquial que nós usamos, é quase inexistente. Existem 5 modos de tratamento, de grau de tratamento, desde o mais comum até o mais altíssimo. Então, se tem uma filosofia que influencia tanto a sociedade ao ponto de ter isso na língua, ele provavelmente, certamente, além de gerar views, é uma crítica social. É uma crítica à sociedade. Como é que a sociedade moderna, do século XXI, pode estar tão presa a alguns valores que, em termos gerais, são usados com abuso? Na Península Coreana, quem estava na nobreza usava o confucionismo para manter no seu poder e manter o povo sob o cabresco, literalmente. Aqui no Ocidente se usou a Igreja Católica, a religião cristã, para poder fazer esse controle sobre o povo. Lá usou muita filosofia. Então, realmente é uma crítica bastante incisiva e corriqueira. Tem muitos jovens da sociedade coreana que não está afim de ter... Quer respeitar, não respeitam pais, querem devotar eles, mas não quer essa coisa tão doentia. Então, eu acho que isso é uma crítica mesmo. E gosto, porque mostra como essas situações que podem ser feitas de modo tão ruim, podem ser feitas de tão simples de resolver, viram um maremoto quase impossível de se resolver. É por causa disso. Eu acho que é uma crítica, mas você não acha assim. Eu que vi muitos dramas coreanos que tem essa situação. No final, eu acho sempre que eles dão uma passada de pano pros pais. E nunca acontece nada com eles. Como se no final, eles tivessem razão. No final, sempre dá a entender que eles tinham um fundo de razão. A maioria dos dramas coreanos faz isso. Quantas vezes eu vi pai fazendo coisa tão pesada que eu falei, gente, essa pessoa tem que ser presa. Sabe? Isso é um crime. E no final não acontece nada. A pessoa sai plena, linda e maravilhosa, como se nada tivesse feito. E eu tenho certeza que vocês já sentiram isso nesses dramas. Não fui só eu. Eu vou... Na hora que falar mal daquele desgramado, eu vou comentar isso. Vou deixar lá na frente, porque eu sei que eu vou comentar e eu vou meter o pau naquele filho da mãe. Por isso que eu, às vezes, acho que é mais pra Ibope. Porque no final, eles não... assim, se fosse uma crítica beijo... Eu sei que é uma mini crítica. Mas se fosse uma crítica incisiva, essas pessoas se ferravam no final. Acabam legitimando a ação deles, né? Sim, eles acabam legitimando a ação dos pais. Na maioria dos dramas. Como eu falei, é a influência do confucionismo. É uma sociedade que está influenciada por modo de pensamento diferente do nosso. Uhum. E por isso, é difícil para eles quebrarem isso. É extremamente difícil. Uhum. Agora em Lacorne, que eu também... Lacorne é os barraqueiros. Vai lá, fala de Lacorne, Solange. Lacorne é terra sem lei. Mas em Lacorne, geralmente, quando os pais agem desse jeito, que é 99% do Lacorne assim, ou eles se dão muito mal no final, a Lacorne já tem uma visão diferente. Uhum. Ou então eles se redimem. É difícil o pai ser legitimado no Lacorne. É porque eles já pegam. A gente fala que os Lacornes são as novelas brasileiras do Oriente. E acontece muito. Aquelas mães super mais das novelas brasileiras, elas sempre se ferram no final. Entendeu? Exatamente. Lá não tem redenção. Eu acho que lá tem mais liberdade. Não, eles passam uma sessão muito maior de liberdade no que eles estão fazendo. Mais liberdade, a Tailândia, eu acho. Com certeza. Vou ler aqui uns comentários. Posso, pessoal? Acho que vocês já comentaram o que queriam. Deixa eu ver aqui. A gente tem mais perguntinhas. Peraí. O Douglas tá falando, faça uma live do drama Sangue de Juventude falando dos personagens. Eu adoro esse drama. Eu posso combinar o pessoal assistir pra gente falar assim. Aí a gente tem muitos dramas pra falar. A gente às vezes fica sem tempo, mas
né? A gente vai tentando. Alessandra, mas tem pais muito tóxicos mercenários. Tem, nossa, como tem. Por isso que eu fico brava às vezes quando o drama, como eu falei, ele dá uma legitimada, sabe? Dá uma passada de pano no final. Eu fico insuportável. Alessandra, tudo em excesso, nada é bom, com certeza. Porque eu falei, tudo pode ter um lado positivo, um negativo. Se for excesso, meu filho, já passou pro negativo. Cat, imagina meu amigo chinês, uma vez ele me contou que tem pais que oferecem seus filhos no meio da praça em casamento para quem quiser. A Fran contou isso. A Fran disse que viu isso nas viagens dela. E ela não viu nem na China, se eu não me engano, ela viu foi na Tailândia que ela falou. Isso na Tailândia é como... Gente, as maneiras que os orientais buscam casamentos é muito diferente da nossa, sabe? Os indianos também não vão achando que todas as sociedades elas vão no casamento por amor, não, gente. Isso é uma coisa do ocidental, tá? Eu acho que eles buscam mais segurança. Sim. É a segurança e o conforto que o casamento vai trazer, depois vem o amor. E eu acho que isso nem é errado, gente, porque olha só, é bonito o casamento por amor, mas não é garantia de que vai dar certo. Isso é fato, tanto que os recordes de separações estão nas nossas terras, tá? Que são feitos os casamentos por amor. Nas sociedades orientais, indianas, as sociedades árabes, não sei, eles fazem o casamento, como a Cris falou, pela segurança. Até um casamento... Na Índia é muito assim, tipo, você é da casta de roupa e você faz roupa, você vai casar com pessoas que são da casta que fazem roupa, sabe? Para as pessoas terem os mesmos ideais, os mesmos interesses, as empresas se juntam, a família tem o mesmo negócio, o mesmo trabalho. Isso funciona, dá certo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Né? Então eu não vejo isso como ruim, porque eu não posso querer colocar a minha visão de mundo como uma ocidental e tal, né? Na visão deles. Eles têm uma cultura diferente. Até a cultura do casamento para eles é uma coisa diferente. E eu sempre acho assim, a gente vê muito nos dramas retratando essas coisas às vezes feitas com maldade, mas a real é que a maioria desses pais está buscando o bem do filho. Ninguém quer que o filho se ferre. A gente vê muito nas novelas e nos filmes de Idade Média, o pai vai obrigar a filha a casar, não sei o quê. Mas, gente, se você olhar para o outro lado, aquele pai está preocupado em dar uma estabilidade para aquela filha. Porque antigamente, na Idade Média, nada que pertencia ao pai podia ser dado de herança à filha mulher. Então, se ele não faz a filha dele ter um bom casamento, ela não vai ter nada, porque ele, como pai, não pode deixar nada para ela. Fala, Gervásio. Duas coisas, por isso que o dote é tão importante. O dote é a segurança que a noiva tem que vai ter algum dinheiro. Porque por lei e tradição, tanto no Ocidente como no Oriente, o dote é garantir a mulher ter o dinheiro, que o dinheiro é dela. A família do noivo pode administrar e vai administrar, mas o dinheiro é dela. E segundo, uma coisa que eu vejo, tanto em toda produção, seja no Japão, na Coreia ou na China, uma crítica, ou pelo menos um aviso que casar com estrangeiro não vai dar certo, não case com estrangeiro, são culturas diferentes demais, o estrangeiro nunca vai entender, o estrangeiro sempre... Que é uma diminuição que eu fico muito chateado. Eu entendo que nossa cultura é diferente a deles, mas a gente pode tentar aprender, mas o jeito que é colocado é como se a gente fosse um bando de macaco burro que não aprendeu nunca nada. Assim, gente, e assim, não precisa sair, não precisa ir lá pro Oriente, não. Você vai no bairro da Liberdade, por exemplo, o pessoal sempre falou muito isso. Tem o bairro japonês da Liberdade, o japonês lá casa com japonês, é muito raro, sabe? Tem gente que fala muito disso de antigo, de pessoas que eram mortas por tentar namorar filhas de japoneses em próprio São Paulo. Sabe? Isso acontecia. Mas aqui em Minas, aqui não tem tantos asiáticos, mas o pouco que tem casa com o próprio asiático. Sim, eles têm muito aqui, isso. Dificilmente vão casar com estrangeiros. Por causa dessa questão da cultura. Eles, por esse medo da pessoa não aceitar a maneira deles de ser, ou não dá o match que eu tô falando por causa da questão cultural. Sabe? Isso é um medo real deles. E esse negócio que a gente tava falando... Não é tão antigo assim, não. Se você, até o século XIX, XVIII, ainda tinha, principalmente na Inglaterra, os pais continuavam não podendo deixar as heranças para suas filhas. É só para um filho o primogênito. Tanto que o pai ele tinha que garantir coisas boas para todos os filhos. Então era muito difícil ser pai, sabe? Ele não pode pegar a fortuna dele e dividir. O herdeiro é só o primeiro. Se ele não se dá bem com os irmãos, ele não cuidar dos irmãos, aqueles irmãos vão ficar sem nada.
sabe? A gente tem várias séries na Netflix que retratam isso muito bem. Tem o Bridgerton, que eu gosto muito, é uma série muito legal. E mostra bem isso, você ter o irmão que se torna o líder da família no lugar do pai, é que ele gosta dos irmãos, e ele faz tudo pelos irmãos. Mas se ele fosse um irmão babaca, os irmãos dele não tinham direito a nada. E as irmãs não têm direito a nada, tanto que elas têm que buscar o casamento. Você vê que ele sobrepõe o poder da mãe, ele se torna mais... Quando ele se torna o lorde da família, nem a mãe tem o direito àquilo que ele tem, a não ser que ele forneça para a mãe. Fala, Cris. Aí tem também a mãe da Penélope, que vive tentando casar as filhas justamente por isso, para ter uma segurança, porque elas não têm filho homem, né? Então, sim, então pra quem que vai deixar isso não era uma maldade dos pais. Isso era uma bondade dos pais. Os pais querem que os seus filhos tenham boas vidas, que continuem naquela boa vida que eles já têm. Né? Embora é sempre retratado como algo negativo, que a gente sempre vê pelo lado do amor. Mas se você olhar pelo lado dos pais, eles não tinham muito que... Eles estão procurando uma solução boa para a vida dos filhos. Na visão deles, eles estão fazendo algo bom para os seus filhos. Né? Deixa eu continuar lendo aqui. Lu Mendonça, o ditado diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Exatamente. Alessandra, casa de família. Barracos de família, né? E as sogras sempre maltratam as noras. Ah, isso também é bem recorrente. Porque já vem daquela coisa dos pais ser ruim, aí resvala na nora, né? Com certeza. Verônica, eu me amarro nesses programas de barraco aí, se revelando. Cat Melina, principalmente se ela não tiver o filho homem. Exatamente, foi o que a Cris falou aqui. E isso em qualquer cultura. Você vê que tanto na oriental como na ocidental, se não tiver um filho homem, né? Gente, eu nem gosto de falar disso, eu nem vou comentar esse negócio, mas quando a China, ela limitou que as famílias só podiam ter um filho, o que se matava de bebês meninas por causa disso, sabe? É uma coisa absurda. Porque para o chinês é muito importante você ter a descendência da família e com o nome só vem com um filho homem. E a partir do momento que você tirou essa liberdade das pessoas terem vários filhos, isso resvalou né, em massa de mulheres por causa disso, sabe? De mulheres bebês. Falando termos aqui leves, sabe? Por causa do YouTube. Fala, Gervásio, fala de forma leve disso aí. Pode falar. Eu tô lembrando de uma youtuber, ela é chinesa, é uma chinesa youtuber, ela é cientista da computação, trabalha com isso, que ela tem todo um visual de ficar uma bonequinha. É uma questão de estética dela. E ela comentou num vídeo dela antigo, que ela fala bem inglês, então ela colocou em inglês, sobre que ela foi a terceira tentativa da família dela de ter filho. Na época não podia, como não se pode saber se era mulher ou não, fizeram todo um enxoval para ser menino. Todo enxoval, o nome, tudo para ser menino. Quando ela nasceu menina, trataram ela como menino até os seus 10 anos de idade, literalmente. Ninguém em volta da família em volta sabia que era uma menina. Uhum. Só depois que ela começou a dar puberdade, que o pessoal mandou ela para casa de uns parentes, ela pôde ser um pouquinho menina, mesmo assim ela ficou tanto tempo criada. Então ela era uma moça moleca, assim dizer. E pensou que isso foi uma coisa horrível. Ela é uma crítica ferrenha nesse mundo médico que foi usado. Hoje em dia não tem mais isso. Parece que agora você pode ter 2 filhos. Uhum. E é proibido, realmente proibido saber o sexo do bebê para evitar esse tipo de coisa. Uhum. Para evitar esse tipo de coisa. Sim. Então, é horrível. É horrível. Não, e tem drama que retrata isso, né? De mulheres que eram criadas como homens, né? Pra poder suprir essa necessidade. Vários dramas mostram isso, né? Cat Melina, uma mulher só tinha poder após se tornar viúva. Se ela fosse viúva sem filhos, né? Mas se tivesse filho, é como mostra em Bridgerton, né? O poder ia pro filho mais velho, né? Alessandra, o último Lacorne que vi foi The View in Line. A sogra era o cão, mas teve redenção da sogra. Ah, legal. Quando tem redenção é até legal.